Olhe para a pessoa ao seu lado, diga: o Senhor está conosco, Ele nos dará vitória sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Diga isso para 3, 4 pessoas, a pessoa da frente, de trás. Se você conhece, dá um abraço nela. E você também que está na sua casa, participando conosco neste culto online, uma manhã de bênção. Deus te abençoe também. Esse é um ano de muitos milagres nas nossas vidas, amém? Diga: um ano de milagres. Que bênção, que tempo de louvor maravilhoso, de adoração ao nosso Deus. Amém? Tome seu assento nesse instante. Antes de eu iniciar essa palavra aqui, deixa eu dar uma palavra aqui de esclarecimento. Essa semana a gente teve um evento que aconteceu aqui, o prédio foi locado, como fazemos sempre, e teve um evento de uma instituição cristã, uma escola evangélica, que pediu para que... Começou a dar retorno aqui, eco. Que pediu locação e fizeram, o tema deles era o real sentido do Natal. Então eles fizeram realmente o real sentido do Natal, e dentro da sua apresentação tinha Papai Noel, todas aquelas coisas. E muitas pessoas, de forma maldosa ou desinformada, pegaram somente lances. Oh, mas meu Deus, nós estamos celebrando Natal, tem Santa Claus no altar. Não é isso. A Bíblia diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Você não estava aqui para ver tudo que foi dito. Já fizemos várias peças aqui, com Papai Noel, com árvore de Natal, com todos mostrando o que não é e o que as pessoas fazem. E não foi diferente esse evento. Agora, interessante também é que, apóstolo, mas por que então fizeram essa locação? Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem milhares de igrejas evangélicas que celebram o Natal. E a Bíblia diz que cada um anda segundo a luz que tem. E nessas celebrações que são feitas, eles ganham milhares de vidas para Jesus. Eles ganham vidas para Jesus. E o alvo dessa instituição era ganhar os pais dessa escola para Jesus. Então cuida com o que você ouve, o que você fala, o que você julga pelo que você vê. Amém? Amém? Agora, após parece que eles alopraram. É verdade. Oh, meu Deus do céu. E aí alguns ficam chateados, ficam tristes, outros: olha, vocês não fazem, porque é tão ruim, a gente envolve a nossa família, de repente é da igreja de vocês. Uma criança disse assim: mamãe, se é na nossa igreja, por que eu não posso ir? Né? Cada um anda segundo a luz que tem. E eu quero que você entenda isso. Existe uma grande igreja aqui em Manaus que faz um evento fantástico, e eles ganham milhares de pessoas para Cristo. Não posso julgá-los, que Deus os abençoe ricamente, porque o trabalho deles é fantástico, né? Então é sobre este aspecto que a gente precisa entender as coisas, ser maduro, para poder até você emitir qualquer julgamento. Amém? Amém. Vamos lá então. Deixa eu dizer aqui para você essa manhã, fazer uma pergunta aqui, entrando nessa ministração da palavra. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos gostariam de viver numa dimensão assim sobrenatural, que você, assim, se orasse, visse a oração respondida assim, tchum. Você está num culto como esse, você está na adoração, você vê a glória de Deus assim, às vezes anjos no local, porque quando os nossos olhos espirituais são abertos, a gente vê anjo, a gente vê demônio também. Quando a gente está em dimensões espirituais, você vê a glória de Deus. Quantas vezes em momentos de oração, tem pessoas que vêm chorando, eles dizem: ai meu Deus, olha, tem um rio que sai aí do altar e está enchendo a igreja, está inundando a igreja. Muitas coisas maravilhosas acontecem. Mas andar nas dimensões espirituais também, você pode ter experiências de sonhos proféticos, que Deus fala com você. Você pode ter experiências de arrebatamento. A Bíblia é cheia dessas experiências. A Bíblia é cheia desses momentos em que a gente vê a mão de Deus, porque o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Eu posso ouvir amém? O nosso Deus é um Deus sobrenatural, que às vezes você pode estar orando pela pessoa e o Senhor te dá uma palavra de conhecimento. O que é isso? É o sobrenatural entre você, o Espírito Santo está em você, e o Senhor simplesmente revela a vida da pessoa toda para você, mostra para você. Ou às vezes laços que o inferno tinha, ou coisas que estavam acontecendo, e você diz: meu Deus, foi Deus, o Espírito Santo, que me revelou isso, que me mostrou isso.
Às vezes você está falando com uma pessoa, o Espírito Santo traz as palavras certas para você. É uma vida de sobrenatural. Eu posso ouvir amém? E é uma vida que todos nós desejamos. Quantos aqui têm filhos na escola? Levanta a sua mão assim. Se você sabe que naquele dia vai acontecer alguma coisa naquela escola que não vai ser legal, você manda seu filho para a escola? Não, você às vezes está. Quantas vezes Deus dá livramento para cristãos que às vezes mamãezinhas, papais estão trabalhando, o Espírito Santo ora, você nem sabe o que é, começa a orar e vem o teu filho no coração, você começa a orar. Um livramento, aquela criança ia cair na escola, ou alguém ia fazer um bullying com ela, ia bater, ia fazer coisa, e você teve livramento. Às vezes no carro mesmo, ia acontecer um acidente, você começou a orar por alguém, e aí aquela pessoa tem libertação daquilo. Tudo isso são dimensões sobrenaturais, e elas são dimensões que eu e você precisamos querer andar nelas, precisamos ser desejosos de ter essa ativação espiritual na nossa vida. Eu posso ouvir amém? Existem dois reinos: o reino físico, da matéria, tangível, palpável, e existe o reino do Espírito, e nós cristãos, nascidos de novo, aqueles que têm Cristo no seu coração, precisam aprender a andar nas duas dimensões. Eu posso ouvir amém? Diga para o seu lado: você tem que aprender a andar nas duas dimensões, você tem que aprender a andar nas duas dimensões. Muitas coisas acontecem porque a gente não sabe andar nas duas dimensões. Muitas coisas acontecem, às vezes eram para acontecer de bom, e às vezes não dá nada bom, porque você não andou na dimensão. Às vezes você está na dimensão só aí de baixo, às vezes você não tem sensibilidade espiritual. Eu queria tanto ter sensibilidade, mas não é só ter a sensibilidade, é você entender que você pode andar no mundo do Espírito, porque Deus nos fez. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu posso ouvir amém? Se eu estou sentado nas regiões celestiais, eu não estou só no nível terreno, eu estou numa condição sentado em Cristo Jesus. E aí, onde eu estou sentado, eu vou poder andar nas duas dimensões, e essas duas dimensões que o Senhor quer que você aprenda a andar nela. Se você só anda na dimensão de baixo, você vai viver só nas dimensões de baixo, você não vai entender as coisas espirituais, você não vai conseguir discernir, por mais que você queira, sua mente, ela vai ser, nós somos trabalhados todos os dias, nossa mente é trabalhada todo dia, para a gente não crer no mover de Deus, é trabalhado todo dia, todos os dias, a nossa mente é trabalhada, para que a gente esqueça quem é Deus em nossas vidas. E a Bíblia fala, no livro de Colossenses 3:5, eu quero falar essa manhã, gerando o sobrenatural com ações naturais. Quantos querem viver essa dimensão? Diga amém. Levanta sua mão direita então, aqui, você que está em casa, fecha os seus olhos. Se você está em casa, pode se ajoelhar na frente da sua TV, ou para tudo que você está fazendo, e talvez tomando um café, o que quer que seja, sentado na sala, ou na cozinha, ou no seu quarto mesmo. Levanta a sua mão direita e diga assim: Espírito Santo, conduz-me na tua palavra. Eu abro o meu coração e a minha mente para entender as verdades do Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Colossenses 3:5, vamos ler o que está escrito no texto de Colossenses 3:5.
Ele carrega um tesouro. Você usa para ele. Mas é putrefação. E pega aquele tesouro, que é putrefação, joga nessa forma. Mas ele mesmo se enterra. Ele mesmo se põe na cova. E olha quem vai enterrar ele. Ele mesmo vai se enterrar. Somos, o texto diz, fazei hoje, ouve, vossa natureza. Eu preciso fazer morrer a minha natureza. Só assim eu vou ter a bússola e o destino certo, assim, tentar regar facas, achando que são todos eles para ele. Logo traz idade a você. Eu vou andar tentando. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor? Quem é que tem que fazer morrer essa natureza? É o que a Bíblia diz. E às vezes esse sobrenatural na nossa vida ele vai começar quando nós entendermos isso. A chave para entrarmos nessa dimensão sobrenatural, que a gente quer ver coisas acontecendo, quer ver milagres se estabelecendo, coisas assim. Esses dias eu falei com uma pessoa, ela disse assim: apóstolo, eu estou tão abençoado, Deus tem me abençoado tanto que eu estou pensando que eu vou morrer, porque está acontecendo tanta coisa boa na minha vida. E quem me falou isso foi uma pessoa que entrou em contato comigo online, uma membro online, que mora na Holanda. E ela passou para mim essa mensagem e disse: Deus tem me abençoado tanto que eu estou com medo que eu vou morrer. Eu me lembro também, minha mãe um dia disse assim para mim: meu filho, Deus tem me abençoado tanto, tem acontecido tanta coisa boa, tem ganho tantas coisas, que eu acho que Jesus já vai me levar. Às vezes a gente, quando começa a ter uma vida de tantas bênçãos, nunca aconteceu tanta coisa boa, Jesus, o Senhor vai me empacotar, né? Não, é essa dimensão que Deus quer levar você a viver. Você pode dizer: eu quero para mim. Quantos querem isso para si? Digo amém. Como isso se faz? A Bíblia fala de uma chave para andarmos nessa dimensão do natural e do sobrenatural, do natural até para o surreal, como alguns dizem, do natural para fenômenos anômalos, como alguns chamam, do natural para a dimensão espiritual, onde milagres grandiosos acontecem. A Bíblia diz que eu preciso andar em espírito. Você pode dizer amém? Diga para a pessoa ao seu lado: você tem que andar em espírito, você tem que andar em espírito, você precisa andar em espírito. E aí, muitas vezes, andar em espírito, o que a Bíblia diz disso aí? Eu preciso desejar buscar Deus. Se você quer receber direto de Deus,
que você quer ter essa dimensão, essa conexão, você precisa andar em espírito, você precisa, número 1, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro nos ensina isso no livro de 2 Pedro 3,18. Vamos ver o que a Bíblia diz. 2 Pedro 3,18. Pedro vai começar a te ensinar a andar nesse sobrenatural, que Pedro era um cara, eu acho assim, igual a todos nós. Quando um negócio acontecia, ele queria saber: Jesus, como é que é isso? Jesus, como é que expulsa demônio? A gente ora e os demônios não saem. O Senhor chega lá, numa palavra sai. Jesus, é tu mesmo que está aí? Se tu está andando na água, estou. Então se tu manda eu ir, que eu também quero a mesma coisa. Jesus, pode vir. Ele foi, andou na água, depois afundou. Pedro era um cara, Jesus estava lá falando: olha, eu vou morrer e aí eu vou ressuscitar. Pedro chamou: Jesus, para com isso, não deixa isso acontecer não. Jesus, sai da lá, diabo. Pedro, uma hora tu estava com Deus, outra hora estava com o diabo. E é assim essa guerra que existe. Aí Pedro cresce, né? Ele entende, ele diz assim, agora na carta, agora ele é o apóstolo Pedro renovado. Ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante, você que veio para Jesus, você tem que crescer no conhecimento de Deus. Amém? Você não pode ficar no beabá. Você não pode ser um analfabeto espiritual. Você não pode ser um analfabeto que só sabe escrever o nome. Qual é o nome? Funcional. Você lê a Bíblia, você faz uma oração: papai do céu, obrigado pelo dia, pela noite, pela mamãe, pelo papai. Você não pode dizer. Você tem que crescer na graça, crescer no amor, entender as coisas de Deus, no conhecimento, como é que esse Deus maravilhoso funciona. Você tem que desejar isso. Como que são as coisas espirituais? O que foi? O que significou Jesus morrer? Por que Jesus tinha morrer? Por que derramar sangue? Aí você tem que crescer no conhecimento. Você que está aqui, se converteu, está há mais de 3 anos na fé e ainda está um bebezinho querendo só chupeta, só mamadeira. Você está fora de um propósito de Deus. Deus quer que você cresça, e a ordem ela é imperativa. Crescer, o verbo está no sentido imperativo. Cresça você, é mandamento, é ordem, é algo que eu tenho que buscar. Não vai cair do céu na sua cabeça. Amém? Ainda agora a apóstola estava no boletim dizendo: olha, o centro de formação está oferecendo curso disso, curso daquilo. Aí você ouve, parece: para quem é? Eu quero brincar no playground. Eu quero fazer qualquer outra coisa. Você não cresce. Aí não tem, porque quando você quer andar nas dimensões mais altas no mundo do espírito, você tem que ter substância espiritual dentro de você. Você tem que ter consistência. Você tem que saber os protocolos de andar no mundo do espírito. E um bebê, eu não deixo um bebê andar nessa rua aí nunca. Você não deixa o seu filho de 3 anos: olha, você vem aqui para o culto, aí vai ali para a salinha, meu filho, vai lá. Nem o seu filho de 5 anos você deixa sozinho. Por que você não deixa ele ir? Ele sabe: mamãe, eu sei ir, eu já sou grande. Aí você diz: minha filha, pode ser até grande, mas tem carro, tem caminhão, o menino se distrai, tem doido, tem tarado, tem tudo na rua. E você, como um bom pai, vai lá, se segura na mão e vai lá. E quando você deixa ele na sala, você ainda tem que identificar, ainda pega uma pulseira para dizer que você é o pai daquela criança. Tem todo um controle. Ele precisa chegar um dia, quando ele for adolescente, ele não precisa: mãe, eu já vou. Você vai, porque ele vai saber se defender, ele vai saber ler as regras, ele vai saber os comportamentos. E Pedro disse: vocês têm que crescer. Eu posso ouvir amém? Você que aceitou Jesus mês passado, ano passado, 2, 3 anos, e você só quer estar na mamadeira, olha o que a Bíblia diz em Hebreus 5,13. A gente quer viver sobrenatural, mas a gente às vezes quer ficar só no playground. A gente quer ficar só na rua brincando, ou a gente quer só os nossos brinquedos. A Bíblia diz em Hebreus 5,13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Então, se você só vem para a igreja, está há tempos na igreja, e aí você só gosta de ouvir a palavra ali, o básico, você não vai crescer. Você está numa igreja que a gente ensina de tudo, fala de tudo,
mas ela não é suficiente se você não tiver um tempo que você vai buscar em vida com Deus. E aí, continuando o texto, eu só quero que isso, começa de novo nele, né? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Quando a Bíblia fala de leite espiritual, do que se alimenta, é você entender sobre a oração, é você entender sobre batismos, é você entender sobre salvação. O leite espiritual é aquele conteúdo básico que se aprende na igreja, sobre perdão, sobre amor, sobre porque Cristo morreu na cruz. Isso é leite. Porque Cristo morreu, ressuscitou, é leite, diga leite. Leite você dá para beber, para bebezinhos, para recém-nascidos. Entender sobre imposição de mãos, sobre libertação, isso é leite. E ele diz assim: ei, você precisa saber mais coisas. E ele diz assim: cresça, invista em você, no seu crescimento. Você tem que fazer isso. Lá em 1 Coríntios 3, 1, 3, o apóstolo Paulo ficou indignado, porque ele disse assim: gente, eu vim cheio de conteúdo de Deus, cheio da vida de Deus, eu vim querendo ensinar vocês como operar com milagres, como fazer isso e aquilo outro. E aí ele vai dizer assim, 1 Coríntios 3, isso, 1 Coríntios 3, versículo de 1 a 3. E aí ele dizia: eu vim cheio de poder, eu tinha tanta coisa para ensinar, mas olha o que ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Como o quê? Carnais, como a crianças em Cristo. Então ele faz a nosso crescimento espiritual, ele é comparado com o crescimento físico. O nosso desenvolvimento espiritual, ele tem uma equiparação com o desenvolvimento humano, natural. Bebezinho, criança, as fases de desenvolvimento humano, o recém-nascido, a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, a meninice, adolescência, juventude, meia-idade, velhice e mortice. Fases de desenvolvimento humano. E ele diz assim: você não pode ter vindo para Jesus e ficar um bebê. Você tem que crescer. Posso ouvir amém? A criança tem 3, 4 anos, a gente já começa a encaminhar com creche, para a escola, porque você quer que aquela criança, ela cresça, ela tenha desenvolvimento cognitivo, a sua inteligência seja desenvolvida. Eu posso ouvir amém? Uma criança que não vai para a escola aos 6 anos de idade, ela já está atrasada, academicamente. Ela vai ter dificuldade? Vai, porque quando ela chega com as crianças de 6 anos que entraram na escola com 4, com 3, as crianças com que entraram na escola antes, elas já têm a cognição treinada, elas vão ser mais espertas, o outro pode ser até inteligente, mas o conteúdo que já entrou, as habilidades acadêmicas da criança que foram dadas debaixo de um processo, elas estão mais ágeis, estão mais espertas. Aquela criança pode ser até inteligente, mas se sentir que ficou retardado. O que é um retardo? É um atraso. Então às vezes a gente está em Cristo e vê gente sendo abençoada, mas a gente pode não ter ido para a escola de Deus. A igreja, amados, é um centro institucional acadêmico, o instituto acadêmico, é a escola que Deus, uma igreja é uma escola, é um centro de treinamento dos céus na terra. Amém? O livro mestre base é a palavra de Deus. E quando eu venho para Cristo e eu quero só leite, lembra que tem crianças que não querem soltar o peito quando estão mamando? Quem é mãe aqui que seu filho mamou até 2 anos? Levanta a mão. Hã? 2 e 7. Tá, mas tem criança. Quem aqui a criança mamou até 7 meses, 7 anos? Tem uma mãe lá atrás, tem outra ali. A criança: mãe, eu quero. Aí a mãe pegava o peito: pega. No filme. 7 anos. E todo mundo olha e diz assim: dá mama.
Ainda mama, já recriminando, né? Aí a mãe, você não sabe o desafio que é. Algumas crianças não, outras crianças estão com 6 meses, não quer mais aquele seio, aquela borracha, já está mordendo seu peito, você bate nele, tira ele dali, Deus me livre. E o pai ainda diz, não estraga meu playground. Tira mesmo, tira essa criança daí. Agora, Paulo diz assim, o irmão ali lembrou do playground. Olha só, Paulo nos diz assim, ele foi com tanto poder, ele tinha tanta coisa de Deus, ele queria jorrar coisas de Deus, aí ele entra numa crise, ele diz assim, volta para o texto aí, e diz, eu porém, irmãos, não pude falar como gente espiritual, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Versículo 2, tanta coisa para dar, mas ele não podia falar. Versículo 2, pode ir para o versículo 2. Aí ele vai continuar dizendo o que é que aconteceu. Estou esperando o versículo 2, aleluia. Isso. Não, já trocou o texto. Continua 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Esse vai ser o próximo. Ele diz, eu queria orientá-los. Aí ele vai, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Um bebê de 6 meses, ele não pode comer uma feijoada. Um bebê de 6 meses, uma criança de 1 ano, não pode comer certos alimentos. Você vai introduzindo a alimentação à criança. Então Paulo sabia, eu não posso pregar coisas aqui publicamente, porque tem gente que vai ser escandalizada aqui. Tem gente que se escandaliza quando alguém ora em línguas. E a oração em imposição, quando faz imposição de mão, isso é reiki, isso é mantra. Às vezes o cara veio lá de outras religiões, lá de outras fontes, aí ele quer fazer um sincretismo, ele quer, não, mas lá eu fazia assim, aqui lá fazia. Às vezes ele vem de um lugar, às vezes pessoas que vieram do romanismo, de igrejas, que não podia dizer nem amém, nem bater palma, quando eles entram aqui, vê o pessoal dançando, fica em choque. E aí tem que transicionar isso aí. Paulo diz assim, pode voltar, ele diz, leite vos dei de beber. Eu tenho que pegar os bebês e dar leite, porque vocês não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Diga carnal, diga crente carnal. Ele diz, olha só, eu vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Agora, volta para o versículo 1, para você entender, eu vou fazer a comparação para isso. Irmãos, não vos pude falar como espirituais. Crente espiritual e crente carnal. Ok? Ele disse, eu não pude falar a vocês como crentes espirituais, sim como crentes o quê? Carnais, como crianças em Cristo. Agora vai para o 2 de novo, e ele vai ser mais contundente. Aí eu tive que dar leite para vocês beberem. Por mais que uma criança, ela pode olhar e desejar, você está comendo aquele bife ali, bem passado, aquela fritura maravilhosa, que não presta mais, é gostoso, e se está naquela fritura deliciosa, com batata frita, com molhos maravilhosos, e a criança olha, ela pode até, mas ele disse, não pode, porque aquilo ali vai fazer mal, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Versículo 3, pode ir para o versículo 3, e aí ele vai dizer assim, no 3, porquanto havendo entre vocês, bora igreja, entalou? Porquanto havendo entre vocês ciúmes, contendas, não é assim que vocês são carnais e andam na carne? Crente carnal é briguento, é ciumento, é barulhento, é fofoquento, é um nojento. Só para completar, só para rimar. Ele diz, vocês são carnais, vocês são briguentos, vocês são confusentos, vocês fazem baixaria. Ele queria entregar porções sobrenaturais, mas como eles eram, menino não briga,
Criança não briga. Se você tem crianças pequenas, um quer o brinquedo do outro, um morde o outro, um bate no outro, é aquela baixaria, aí você tem que entrar, tem que apartá-los, e Paulo está fazendo essa comparação conosco, e a pergunta é assim: como então eu vou entrar nessa dimensão? Como andar em espírito? A Bíblia diz em Gálatas 5,16, ele vai fazer a declaração em Gálatas 5,16, diz assim: digo, porém, andai no espírito. Diga, eu preciso andar no espírito. Quando eu ando no espírito, o que acontece? Quando eu estou no espírito, andai no espírito, jamais satisfareis os desejos ou a concupiscência da carne. Você pode dizer amém? Agora eu quero que vá Gálatas 5,16 na versão NTLH. Gálatas 5,16, ele vai dizer: eu quero dizer a vocês o seguinte, olha, o Paulo vai falar assim: como é que eu vou entrar nessa dimensão de ter essas orações respondidas, de ver os milagres na minha mão, de ver as coisas acontecendo? Ele diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. E a igreja diz: sua natureza humana, sua carne, diga minha carne. A nossa natureza humana é nojenta, ela é complicada. Você vai ver aqui o que ele diz, olha só, vai lá, sua natureza humana, versículo 17, pode ir para o próximo versículo, e ele vai ser mais claro, porque a nossa natureza humana quer, como é que é? Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Diga amém. Diga, me dê graça, Jesus. Aí ele continua no texto, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele vem batendo na gente, que você vai ver a guerra dele. Ele diz assim: porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Que lei? Lei do pecado. Diga, lei do pecado. Quando você deixa o Espírito guiar você, o pecado na sua carne, você vai dominar. Posso ouvir amém? E a gente vai falar claramente sobre o que é essa natureza. E ele vai dizer, vamos continuar no texto, ele vai dizer assim: as coisas que a natureza humana produz, elas são bem conhecidas. Elas são o quê? O que a nossa natureza humana naturalmente produz? Imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, próximo versículo, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, diga aleluia, que eu já estou livre disso. Amém? Estamos livres, diga, estou livre. Se Deus quiser, eu estou livre, aleluia. E diz assim: as brigas, as ciumeiras, os o que, gente, que está escrito aí? Os raivosos, excesso de... não aguento, não tolero. Eu digo logo, eu digo na cara. Ei, mata essa carne velha. Mata esse velho homem. Você vai lembrar desse funeral aqui, do seu funeral. Igual aquele homem aqui que a gente viu no vídeo. Hoje nós vamos enterrar você. Não é aqui na frente não. Aqui na frente da igreja, você não sabe, tem uma funerária. E a 500 metros tem um cemitério. Então o pacote é completo. E tem pastores para fazer. Fazer. Ok? Então, volta o texto, ele diz assim: a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, tudo isso é andar na carne, tá? As inimizades, briga, ciumeira, acesso de raiva, a ambição egoísta, ok? A desunião, as o quê? Divisões, próximo versículo, as invejas, as o quê? Esse termo, só parando aqui, bebedeiras, tá? Está agregado o termo no grego aí, a farmacopeia, está incluído não só bebidas, né? O uso de entorpecentes também. Tudo que tira você do centro do comando, que entorpece,
está incluído nesse termo bebedeiras. Volta lá o texto para a gente ver, deixa na tela. Repito, tá? As bebedeiras aí envolvem drogas, o uso de fármacos, tá? De drogas que vão tirar você do cerne. Ele está falando aí, as o quê? Eita, as farras e outras coisas parecidas como essas, repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Diga misericórdia, Senhor. Agora, em Romanos 8,5, diz assim, Romanos 8,5, os que são da carne pensam nas coisas da carne, porque os que se inclinam para as coisas da carne, que é o que acabamos de ler, eles cogitam das coisas da carne. Então, quando você é muito carnal, você é briguento, você é imoral, você uma hora está na fé, outra hora está lá na baderna, se envolvendo com coisas erradas, mexendo com coisas erradas, enganando pessoas. Esse texto vai dizer assim, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Então, quanto mais você se inclina para isso, mais carnal e mais distante de uma vida de prodígios e de bênção e do sobrenatural você vai ficar. E os que se inclinam para o Espírito, você vai crescer nas coisas espirituais. Eu posso ouvir amém? Por exemplo, você veio hoje para a igreja, você está online na igreja, você está buscando as coisas de Deus, está orando, você está se inclinando para as coisas espirituais, você está abrindo portas para entrar nessa dimensão onde milagres acontecem. Eu posso ouvir amém? Você pode aplaudir a Deus? O que é estar na carne? O que é andar na carne? Veja bem, estar na carne ou andar na carne é um sistema de pensamentos. O cara está na carne, o cara, ele não anda no espírito, ele anda na carne, ele é carnal. O que é ser carnal? É um sistema de pensamentos, uma maneira de crenças e de filosofias que todos nós temos. Então, por exemplo, aqui, a estratificação social das pessoas nessa igreja é muito grande. Nós temos das pessoas mais simples, as pessoas mais cultas. Então, cada um vem com um histórico, que a gente como pastor, sempre fala, a gente precisa aprender a andar nas dimensões das pessoas, porque eu posso chegar com uma pessoa simples e usar termos rebuscados e a pessoa não entender, usar termos mais sofisticados, a pessoa, ai que lindo, não entendi nada, mas eu acho que é de Deus. E eu posso chegar com uma pessoa mais culta e se eu não tiver o preparo necessário, eu me enrolar com perguntas básicas que essa pessoa pode fazer. Agora, o que eu preciso como líder e como um pastor, no caso aqui do nosso ministério, que existe essa estratificação tão grande, aprender a lidar e alcançar cada uma dessas pessoas das dimensões onde elas estão, mas cada um vem com sua cultura familiar, cada um vem com uma cultura filosófica, cada um vem com uma cultura academicista, sim ou não? Tem pessoas que vêm com culturas religiosas aqui, gigantescas. Tem pessoas que não vêm cultura nenhuma, né? E aí, como é que a gente lida com essas coisas? Independente de qual que seja a sua cultura, é um sistema de crenças. E esse sistema de crenças, ele pode, se você não trabalhar para entrar em linha com a palavra de Deus, vai complicar a sua vida espiritual. Porque vem muitas filosofias humanas, vem muita coisa que não bate com aquilo que o Espírito de Deus quer para a nossa vida. A Bíblia diz em Romanos 7,14, vamos ver o que a Bíblia diz, que esse era um problema de Paulo. Paulo era um cara super culto, Paulo tinha cultura judaica na mente dele, fantástica, ele era um conhecido, ele era um doutor, ele era PhD da lei. E quando ele vem para Cristo, Cristo diz, Paulo, tu está misturado, não é assim, tu tens que entender como as coisas funcionam. Aí Paulo chega e diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. O que é a lei? Os mandamentos. Né? Deus diz, olha, não mate, não roube, não tenha outros deuses, não adultere, não cobice. Ele diz assim, essa lei, ela é espiritual, é um direcionamento. Você sabe que uma sociedade que não tem lei, ela entra na o quê? Na anarquia. E sociedades anárquicas, elas se autodestroem. Por isso que o projeto político do governo que aí está, é chegar num espaço chamado anárquico, de anarquia.
Érica Cocai, uma das defensoras desse partido que aí está à frente do país, ela diz: o nosso alvo é chegarmos que a nossa nação chegue a um estado de anarquia, porque quando a anarquia se estabelecer, e ela diz assim, e eu demorei muito para entender isso, eu disse, pelo amor de Deus, e quando a anarquia se estabelecer, aí então nós vamos parar e reorganizar tudo. Aonde que você, no meio de uma grande e gigantesca baderna, uma nação de mais de 200 milhões de habitantes, com milhões de cabeças, você vai estabelecer ordem, né? Então não funciona assim. Olha o que a Bíblia diz, eu vou voltar aqui, ele diz assim, porque sabemos que a lei espiritual, ela é boa. Todavia, eu sou o quê? Eu sou carnal. Gente, os mandamentos são maravilhosos, a lei de Deus é maravilhosa, mas eu sou carnal. Eu tenho tendências carnais, eu tenho desejos carnais, eu tenho pulsões sexuais, eu tenho língua grande, que eu sei me defender, eu sei atirar, eu sei matar. Carne, diga carne. Carne. Aí ele diz assim, olha, eu sei, Paulo estava num conflito igual todos nós temos, ele diz, eu sei que isso aqui é lei espiritual, ela é boa, só gente que eu sou da carne, é lindo o espiritual, mas eu tenho uma carne, eu sou carnal, diga, eu sou carnal. Aí ele continua o texto, ele diz assim, eu fui vendido para a escravidão do pecado, o pecado nos escraviza, tudo aquilo que você não domina, você é escravo. Eu vou parar de beber no dia que eu quiser. No dia que eu quiser parar de beber, eu paro. Para? Não. Aí eu parei. Isso é um fenômeno. Você passou por uma libertação. No dia que eu quiser deixar essa cocaína, eu deixo. Deixa. No dia que eu quiser deixar minha cervejinha. Tua cervejinha. Deixa. Complicado. Pode até deixar, mas não é simples. Se assim fosse, não teríamos milhares de casas para dependentes químicos no mundo inteiro. Se assim fosse, 70% dos atendimentos nos hospitais, nos fins de semana, não estariam ligados ao uso excessivo do álcool. Terror de todo médico, plantonista no final de semana, são os acidentes, são tudo, quando vão fazer lá a triagem, vê tudo, envolvido, o álcool está lá. Sim ou não? Dois médicos aqui na frente, confia. Você já sabe, eles vão chegar lá, um bateu, esfaqueou, acidentou, matou, traiu, chifrou, está tudo álcool envolvido. A Bíblia, quando fala sobre essas coisas, está falando da bebedeira, ela está falando desse sistema. Tá? Então, se você, ele diz assim, eu estava escravo do pecado. Versículo 15, ele continua, vamos lá, porque nem mesmo, ele diz assim, gente, cá para nós, nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quantos já viveram isso? Você faz o que você detesta, diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, aí chora. Paulo está nessa crise, versículo 16. Ele vai falar, ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O próximo versículo. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. É a nossa luta contra o pecado. É o pecado dentro de nós que ele nunca quer desistir. E aí, ele vai no 18, e ele declara, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Jesus diz assim, olha, esse negócio eu sei, está na minha carne, habita na minha carne, eu quero fazer o bem, porém efetuá-lo é um desafio. 19, vamos lá ao 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Quantos já viveram isso? Todos nós. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha, quando eu vi já tinha dito. Olha, quando eu vi eu já tinha dado na cara. Mano, quando eu vi eu já tinha roubado. Não, quando eu vi eu já estava saindo do motel. Olha, quando eu vi, eu já tinha passado aquela mensagem, não era para passar, já tinha feito, aí me arrependo. Quando eu vi,
Você tem dúvida? É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. E sim o quê? Diga assim, a natureza pecaminosa. O pecado que habita em mim. Quando eu vi, eu já disse para o meu marido que não devia. Quando eu vi, eu já tinha esculhambado com a minha esposa, chamado ela de burra, de idiota, de imbecil, de tudo que não presta. Quando eu vi, já tinha batido, espanquei o menino. Quando eu vi, natureza carnal. Ok? Versículo 21, ele diz, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Versículo 22, porque no tocante ao homem interior, tá, o meu homem interior, meu ser espiritual, eu tenho prazer na lei de Deus. Quantos têm prazer na lei de Deus aqui? Todos nós, você está aqui, porque tem prazer na lei de Deus de um jeito ou de um outro, num nível menor, nível maior. Mas você veio aqui, você tem prazer, você quer algo de Deus. E aí Paulo está dizendo assim, aí no versículo 23, ele vai dizer, mas vejo nos meus membros, aonde? No meu corpo, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, nas minhas pulsões, nos meus desejos, na minha carnalidade. Tem uma guerra na mente, no corpo. Paulo diz assim, meu Deus do céu, eu quero fazer a coisa certa, e o cão me atenta. Aí não é cão, é você. Às vezes a gente quer colocar as coisas no diabo. Tem coisa do diabo, não foi eu não, ele é o diabo aí. Você tem que saber separar o que é o diabo e o que é a sua carne. Aí quando eu vi, aí o diabo, eu já tinha batido nele. O diabo é sujo, o sujo é você. Quem bateu foi você. O diabo pode ter jogado setas, mas quem responde à carne é você. Quem tem que segurar a sua língua é você. Posso ouvir amém? Não, quando eu vi, o diabo me fez falar. Então você estava endemoniado. Eu não, então foi você. Foi você ou foi o diabo? O que você me diz? Se foi tu, foi o capiroto. Tu estava endemoniado. Por isso que a gente tem que saber separar. Nós temos 3 grandes inimigos. Todo crente, nós temos 3 grandes inimigos. Número 1, a nossa carne, o diabo e o mundo. Nós lutamos contra eles o tempo inteiro. Eu estou falando hoje só da carne aqui. As nossas tendências, as nossas preferências, as nossas crendices, as nossas filosofias pessoais, aquilo que você estabeleceu como estilo de vida, se não tiver em linha com a palavra, você vai ter dificuldade de andar no sobrenatural de Deus. Tá? E Paulo está dizendo, gente, eu tenho um conflito, minha mente quer uma coisa, meu corpo quer outra, eu quero fugir, eu quero fazer a coisa, quando eu vejo já estou agarrado com o pecado. Aí ele vai dizer assim, pode ir para o 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava em crise, meu Deus! Eu acho que Paulo escreveu esse texto aí, ele devia ter cometido algum grande pecado, que ele estava em crise. Aí o Espírito Santo dele, inspirando ele, deixa eu pegar essa tua crise aqui, tu vai ensinar muita gente com teus erros, os teus acertos. E aí inspira ele, diz, quem vai me livrar do corpo dessa morte, desse pecado, desta morte? Ok, isso agora pode ir para o versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Próximo versículo, 26, pode pular, para aí. Então vai para a versão NHTL, que ele vai concluir melhor. Sabemos que mas foi lá, é para baixo, lá no 26, 7:26. Muda o texto para 7:26, onde estávamos. Ok. Isso. Ok. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, diga amém. Mas a prática sirvo a lei do pecado. Então é na mente, no meu pensamento, na minha filosofia, eu vou servir. Mas eu vou saber que no meu corpo não tem bem.
que se eu for seguir as minhas filosofias, as minhas inclinações, eu posso incorrer em coisas erradas, e aí não vai dar certo, eu vou estar limitado. Paulo sabia que ele precisava desse equilíbrio. Ele entendia que a carne, a nossa mente carnal, o nosso sistema de crenças, como eu disse aqui, cada um tem um sistema de crenças, pode te escravizar, e a carne é esse sistema. Qual é o seu sistema de crenças? Como eu disse, olha, a gente tem um público muito diversificado aqui. O que é guerra para ti pode ser não guerra para outro. Você pode ter vindo de um mundo que a sua guerra, cerveja não é nada para você, é vinho. Mas temos gente aqui que se sente o cheiro do álcool, meu Deus. Talvez você está aqui, ficou 20 anos lutando para sair da droga, da maconha, da cocaína, e tem outros que olham para a droga e não acham nada, esse cara é um fraco, você não sabe a realidade dele. Você pode estar aqui, ter uma mente completamente academicista, marxista, porque todo o sistema acadêmico, ele é norteado pela a filosofia marxista, todo o sistema, toda a educação mundial. E aí a gente luta, você vai se ver lutando com sistemas de descrédito diante de Deus, por causa da lógica. Talvez as suas tendências de alma, as preferências da sua alma. Você está aqui, você tem preferências na sua alma, né? Eu gosto de falar essa separação, essa coisa para as pessoas entenderem sua preferência de alma. Aqui você é jovem, você quer casar, eu quero casar com uma morena, uma mulata, uma mulher linda, cheia de curvas, 1,75 m, embora você seja 1,50 m, mas você gosta de mulher grande. Isso é uma preferência da sua alma. Eu sempre quis um homem alto, bombado, bonitão, isso, aquilo, outro. Aí o cara vem, aparece, mas ele é semi-analfabeto, só é bonito. Com quem você fica? Ele é bonitinho, eu vou encaminhar ele para um curso de extensão, um supletivo, depois eu boto ele, e quem disse que ele quer? A preferência da alma é isso. Você pode ter guerras sexuais, a sua orientação sexual pode ser uma, mas a sua preferência sexual é outra. São coisas da nossa vida, são coisas que está dentro de nós, nossa vontade humana. Muitas vezes a nossa vontade de fazer o mal, de se vingar, ou coisa gostosa, carnal, é querer se vingar. Mas vai comer na minha mão, em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Pensa que não tem crente assim? Tem, que eu já vi, gente. Eu sou calejado. Eu vejo umas coisas assim que eu digo, às vezes eu quero até dizer minha Nossa Senhora, mas eu não posso falar isso, porque eu já venci essa crença. Glória a Deus. Mas é cada absurdo que de quem a gente ouve isso? Crianças espirituais, nenéns. A gente vê coisa de criança, a gente até ri, gente, olha que coisa engraçada, está errado, veio com perguntas assim que não tinha nada a ver, fez algo que não era nada para ninguém ver. Uma criança pode chegar aqui, mãe, eu quero fazer xixi, aí não tem lugar aqui, ela pode vir aqui na frente de todo mundo, baixar a calça e fazer xixi. E vocês, meu Deus, que lindo. Todo mundo entende que é criança. Aí a mãe corre, gente, desculpa, menino, não faz isso, guarda esse pintinho. Aí, ok. Mas se eu chegasse aqui, eu vou fazer xixi. Dependendo do nível, faça a mesma, apóstolo. Tinha homem que ia pular ali e me dar um soco. Sai daqui, apóstolo, está endemoniado. Cada um ia ter uma reação, por causa do nosso sistema de crenças, dentro de nós, nossas tendências. Você pode ser, a sua tendência carnal, você pode ser uma pessoa, desejo de vingança, de bater mesmo, ser aquela pessoa de chamar palavrão. Você cresceu chamando palavrão. Aí você vem para Cristo, dizer e tira essas palavras torpes da sua boca. Você pode ser aquela pessoa que tem dificuldade de perdão. Eu tenho dificuldade de perdoar. Olha, fez comigo, eu demoro. Deus me entende. Deus entende que você é carnal. Isso Ele entende. E que você tem que vencer isso.
Quantos anos você vai viver carregando defuntos nas costas? Porque quem não perdoa, carrega defunto nas costas. Quem é o defunto? Aquele que te fez o mal. Carregue um defunto nas suas costas depois de um dia. Ele vai feder, vai ficar podre, ele vai se decompor. Aliás, quem não perdoa não entra no céu, tá? Beber água. Ai, eu tenho dificuldade. Deus me entende. O diabo também. Aliás, o diabo te entende e te ama. Porque a Bíblia diz que quem não perdoa, demônios são enviados para te atormentar. Talvez os tormentos da tua vida é aquele ex-marido que você nunca perdoou. Aquele homem que te fez muito mal. Talvez é tua mãe ou teu pai que te abandonou e nem te deu um nome. Ou familiares seus, né? Ou uma pessoa na igreja que te fez muito mal, ou um pastor que te fez mal. Eu não sei. Mas você pode ter esse sistema dentro de você, essa tendência carnal. Você está olhando, eu vejo tudo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu trabalho na igreja, mas eu tenho uma dificuldade de perdoar. É esse sistema, é essa sua carne que você tem que matar. Olha, quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, já espalhei tudo para a igreja. Fofoqueiro vai para o inferno. Você vai para o inferno. Fofoca, maledicência, minhas crenças filosóficas, minha cultura. A falta de perdão, amados, ela é gigantesca, porque você pode estar aqui, você está na cadeia da ofensa. A ofensa é um dos maiores bloqueadores da bênção de Deus. Quando você se ofende com alguém, você se fecha. E quando você está ofendido com pessoas, você evita, você não fala. A ofensa, ela é terrível. Ela faz parte desse sistema da nossa carne, de preferências. E aí a nossa carne, Paulo fala que ela é o velho homem. Em 2 Coríntios 5,17, eu quero na NTLH, tá? Ele vai dizer, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Você pode aplaudir ao Senhor? Você está unido com Cristo? Você está unido com Cristo? Deus diz assim, é uma nova pessoa. Diga, sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa. Diga, sou uma nova pessoa. Vamos para a versão ARA, esse texto mesmo, que também ele é bem conhecido. Ele diz lá no ARA, no 5,17, 2 Coríntios, assim se alguém, vamos ler juntos? E assim é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Amém? Diga, eu sou uma nova criatura. Diga com força, eu sou uma nova criatura. Sabe aquele teu passado velho? Morreu. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aí Efésios 4:22, vamos lá. Ele vai falar assim, Efésios 4:22. Você quer uma vida espiritual do sobrenatural? Diga amém. Você quer essa vida? Então ele vai dizer assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe com desejos enganosos, ok? Para aí. Só volta isso, obrigado. Quanto à antiga maneira de viver. Sabe como você vivia lá no mundo? Diga, sei. Sabe como você era? Aquela benção. Não era benção não, era benção. Lembra, Rubem? A benção que tu era, mano? Capeta não, mas era ruim mesmo. A gente é ruim. Olha, a gente in natura não presta para nada. É ou não é verdade? Por exemplo, pense no seu marido in natura. Não pense mais. Pense na sua esposa in natura, sem Cristo. Não pense alto que mulher lê até pensamento, meu amigo. mulher. Agora, ele diz, quanta antiga maneira de viver.
Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Aquela pessoa que você era o velho homem. E Deus diz assim, se diz, meu Deus, eu não sei mais como dizer em português, nem em francês. Você tem que se despedir, despir-se. Se despir. Tire a roupa do velho homem. É tirar. Vou tirar aqui para você entender. Vou tirar aqui para você entender. Deus me livre. Ele diz assim, tire essa roupa do velho homem. A carnalidade, a língua grande, a acusação, a raiva, o ódio, a ira, a confusão. Eu gosto da baixaria mesmo. Eu vou pro cacete mesmo. Olha, eu não gosto. Eu sou calmo, não entro em briga. Mas, mano. Aí é cão com carne. Quando eu entro. Você está lembrando dessas carnalidades? Essa é a natureza, é o velho homem. Diga, o velho homem. E Deus diz assim, você já aprendeu, você tem que aprender que você tem que tirar. Vocês foram ensinar, despir-se do velho homem, que se corrompe com os desejos enganosos. Ok? O próximo versículo 23, ele diz, e serem renovados no modo de pensar. O seu pensamento, Fabiana, tem que ser renovado. Pastor Eric, tem que renovar o pensamento. Mas eu era assim, tu era, aquele velho homem já morreu. Amém? Aquela velha mulher morreu. Amém? A velha Maria morreu. A velha Márcia morreu. O velho Sandro morreu. E está bem enterrado. Morreu, diga, morreu. Diga para a pessoa ao seu lado, você já morreu. Estamos num culto de mortos. Só morto aqui. Diga, eu morri. Diga, minha natureza velha morreu. Mas ela quer ressuscitar todo dia, Patrícia. Lúcia, a velha Lúcia. A Lúcia, aquela réia nojenta. Morreu. Morreu. Tu tá com raiva de mim? Mata logo. Mata essa. Lembra que a gente ouve algumas coisas e diz. Eu me lembro de uma pastora nossa, lá daqui da igreja, daqui da central. Aí ela fez um procedimento. Toda mulher faz, quer. Aí ela não queria que ninguém soubesse. Queria que ninguém como. Toda mulher, né? Uns procedimentos lá se ajeitou, né? Depois do quarto filho se ajeitou. Tudo assim, se ajeitou. Aí ela não queria que ninguém soubesse. Aí ela estava num congresso no interior, lá de uma cidade no Nordeste. Aí ela estava entrando lá, era um congresso grande. Ela era uma das preletoras. E era uma cidade do interior, muita gente. E tinha terminado o congresso, eles foram para uma feira ao redor e tinha muita gente. Quando ela passou assim o portal, uma senhora assim, muito simples, né? Olhou para ela e disse: olha aí, amor, é assim que eu quero ficar. Eu quero fazer essa cirurgia todinha, peito, bunda, cintura, tudo já que ela fez. Aí ela ficou assim. Às vezes disse: estou com tanta raiva dessa mulher que eu quero bater nela. Ela disse: eu nunca vi essa mulher aqui no interior desse interior. Como é que essa mulher sabe disso? O povo sabe. Aí ela chegou chateada, eu não queria que ninguém soubesse. Aí ela entrou na Ponta Negra, chegou atrasada no culto, o apóstolo René pregando. Aí ela entrou discreta na frente de todo mundo. Aí ele disse: olha aí, fulana, tá linda, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Gente, o velho homem ressuscitou. Ela queria pular no cangote do apóstolo e dá. Você está entendendo que é o velho homem querer ressuscitar dentro de você? Eu estou te dando esse exemplo para quando esse bicho quiser manifestar, você diz: tá. Queima ele, queima eu, queima nós, queima tudo. Torra. É o velho homem, a nossa natureza.
Aí ele diz assim, você tem que se despir disso. Não, essa natureza eu tenho que tirar, eu tenho que me despir dela. É algo que você tem que dizer assim, eu tiro, não presta, eu vou me despir dessa natureza, não presta para mim. Então eu era carrancudo, eu era iracundo, eu vou tirar a capa da ira, joga. Eu gostava de uma fofoca, deixa eu te falar aqui. Aí eu pego a capa da fofoca, jogo fora. Eu era linguarudo, língua enrola. Eu era do barraco. Você agora é da paz. Inclusive seu nome é Maria da Paz. Amém? Você era da família que dizia toda a verdade, porque essa família que é um trapo tem que saber a verdade. E se não se converter, todo mundo vai para o inferno com tripa e tudo. Quem não é crente no seu grupo da família, diz assim, olha aí, endemoniado já está falando. Você vai tirar. Lembra que o cara tirou o tesouro dele lá? O que era aquilo? Putrefações. Tem coisas que para nós parecem ser preciosas. Aí ele diz assim, vocês têm que se revestir de Cristo. Aí o Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo, é tudo difícil. O Senhor quer que eu perdoe, eu quero encher a cara daquela vagabunda. Aí o Espírito Santo fica rindo, igual ele aqui. Filho, não é assim. Você já morreu. Já morreu. Não, eu morri. Mas o Senhor deixou eu ir lá rapidinho. A minha consagração faz com que o Espírito Santo vá fazendo retoques na minha vida. Eu caibo na roupa que Deus tem para mim. Você pode aplaudir o Senhor? Aí em 1 Coríntios 6, 9 e 11, vamos lá, slides. 1 Coríntios 6, 9 e 11, vou deixar bem delineado para você. Eu quero agora a apresentação dos slides, porque na pesquisa a gente vai buscando o que cada palavra o autor quis dizer. Por exemplo, ele diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Aí ele vai dizer, olha, não vão herdar o reino de Deus nem morais, nem idólatras. Aí ele vai falando cada um dessas pessoas aqui, nem ladrões, nem sodomitas, nem roubadores. Tais foste alguns de vós. Diga amém. Olha só, ele vai classificar. Vamos ver, passa adiante aqui, isso, passa adiante, pode parar lá. Ele vai dizer, que são os imorais? Ele diz, não os imorais. Aí, imorais, vem lá do termo do grego, os pornôs, né? Homem ou mulher que prostitui seu corpo com luxúria de outro por pagamento. Esse é o termo que aparece lá em 1 Coríntios, falando sobre os imorais. Os imorais também do pornós aí, pode ser prostituto, prostituta, homem ou mulher que se entrega à relação sexual ilícita, fornicador. A Bíblia diz, olha, essa pessoa, o jeito que ela vive, a conexão que ela está, ela não entra no reino dos céus. Outra coisa, segundo, nem os idólatras, o texto diz lá, né? Aí no grego lá, eidolaiatris, que quer dizer adorador de falsos deuses, idólatra, usado a qualquer pessoa que mesmo cristã, que participava de algum modo no culto dos pagãos, e estava presente nas suas festas sacrificiais e comia das sobras das vítimas oferecidas, aqueles cultos rituais, aquelas coisas todas, são os idólatras, tá? A pessoa cobiçosa como um adorador de mamon, né? Entra na idolatria. Toda pessoa que é cobiçosa, que é avarento, ele é um adorador aos olhos do Senhor. Ele diz, nem os adúlteros. Aí a gente vai pesquisar adúlteros, moikós, né? Adúlteros, lá na palavra grega. O que Paulo queria dizer no profundo? O grego era um idioma muito completo, muito profundo, que ele consegue detalhar palavras que muitos outros idiomas não têm, não consegue. E aqui ele estava falando, os moikós, né? Não, então, quem eram os moikós? Do adúltero, aquele que trai no casamento. Opa! Pode passar. Que mais? Efeminados,
malakos, no grego, de afinidade incerta. O que é isso, malakos? Homem afeminado, homossexual passivo, autoabuso, mole, macio para tocar. O que mais? Ele vai falar a metáfora no mau sentido, ele continuando, né? Afeminado, de um catamito, o bofe, de um rapaz que mantém relações homossexuais com um homem, de um homem que submete o seu corpo à lascívia não natural, de um homem que se prostitui. Isso é o malakos, né? Pode passar. Nem sodomitas, ele vai dizer sodomitas, arsenokoites, do grego arsenokoites. Se você conhece, entende a etimologia das palavras, coites, coito, né? Relação sexual de coito. Alguém que se deita com homem e com mulher sodomita, homossexual ou homoafetivo. Levítico 18, 22, com homem não te deitarás como se fosse mulher abominação. Esse é o sistema de crenças bíblicas, que a palavra fala sobre isso. Pode passar. Sodomia, relação sexual anal entre homossexuais masculinos ou entre um homem ou uma mulher. Perceba que Paulo fala sobre a sodomia. Pode passar. Sodomia, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e tudo quanto se opõe à sã doutrina. Em 1 Timóteo 1,10, o apóstolo Paulo fala sobre a questão da sodomia. Pode passar esse aí, que eu quero ir no último, no slide, para você entender o manifesto gay, que foi falado, que é público. Pode passar, é o último, acho que é o último slide, para a gente ir adiante e você entender. Não é esse, pode ir adiante, é o último slide, que é o manifesto, que eu quero mostrar aqui para a igreja, qual é o desafio que temos. Isso, é esse aqui. Nós sodomizaremos vossos filhos. Tá? Pula para o próximo para a gente ver, antes de ler, quem é que faz esse manifesto, para você entender o desafio. O parágrafo de abertura de um manifesto gay, escrito pelo ativista homossexual Michelle Swift e publicado pela primeira vez no Gay Community News, em fevereiro de 1987. Veja o que é esse manifesto, tá? Que foi publicado. Agora pode voltar. Nós sodomizaremos vossos filhos, emblemas de sua masculinidade débil, de seus sonhos superficiais e mentiras vulgares. Vamos seduzi-los em suas escolas, nos seus dormitórios, nos seus ginásios, em seus vestiários, em suas arenas de esportes, em seus seminários, em seus grupos de jovens, em seus banheiros de cinema, em suas barracas do exército, em suas paradas de caminhões, em todos os seus clubes masculinos, nas suas casas de congresso, onde quer que os homens fiquem juntos. Seus filhos se tornarão nossos subordinados e farão o que pedirmos. Eles serão reformulados à nossa imagem. Eles virão a nos desejar e nos adorar. Está repreendido em nome de Jesus. Você está vendo como isso é sério? Isso é um manifesto público. A Bíblia diz: não se misturem com as coisas deste mundo. Eu posso ouvir amém? Você pode aplaudir o Senhor? A nossa natureza carnal, ela vai querer se envolver em todas essas coisas, em roubo, em adultério, como foi falado ali, em maledicência, a gente não tem esse controle. Aí em 1 Coríntios 6,12 diz assim, alguém vai dizer assim, na NTLH, tá? Pode ir para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, eu posso fazer tudo o que eu quero. A Bíblia, Paulo disse assim, todas as coisas me são lícitas, né? Aí ele diz, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas eu não vou deixar que nada... Você pode fazer o que você quiser? Pode. Tudo isso que a gente falou? Pode. Coloca na versão ARA, que fica mais claro para a igreja entender. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Você pode fazer tudo? Pode. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Versículo 13, pode ir adiante. Aí ele vai se aprofundar no que é que diz, os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruiu tanto este como aquele, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Você pode aplaudir o Senhor?
Agora vamos para Tiago capítulo 1, Tiago 4, 1. O que eu quero mostrar para você, igreja? A importância de você entender de que a nossa natureza carnal, o nosso velho homem, ele precisa ser crucificado, ele precisa ser subjugado. Porque quando você quer andar nas dimensões espirituais, essas coisas elas não podem te deter. Ele diz assim: de onde procedem as guerras, contendas que existem no meio de vocês? De onde, se não dos prazeres que militam, dos prazeres que guerreiam na carne de vocês? Versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Então, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. O apóstolo Tiago, nesse texto, ele vai dizendo, dessas guerras acontecem tão na nossa carne, e elas impedem que bênçãos se manifestem sobre nós. Agora pula para o versículo 17, aliás, versículo 7, ele diz: portanto submetam-se a Deus, sujeite-se a Deus, e resista ao diabo, e ele vai o quê? Fugir de vocês. Nós não vamos conseguir ser amigos de Deus, a gente não vai conseguir entrar nessas dimensões, se a gente não tiver esses desejos, essa carnalidade controlada. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a crucificar a minha carne. Minha carne tem que ir para a cruz. Gálatas 5:24. Eu queria aquela imagem da cruz aqui, tá? Enquanto coloco o texto na Bíblia também. Gálatas 5:24, ele diz assim: os que são de Cristo. Gálatas 5:24, eu quero isso. Os que são, isso mesmo, os que são de Cristo, agora a cruz, deixa a cruz aqui no meio. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões. E paixões e o quê? Concupiscências, tendências. Você é de Cristo? Parece que alguns mudaram de ideia. Você é de Cristo? Então sua carne está crucificada com as suas paixões, suas tendências. Você vai deixar ela na cruz. Amém? Você quer matar, quer atropelar, quer dizer muita verdade, tem que ouvir muita verdade. Nem toda verdade que as pessoas precisam ouvir, elas precisam ouvir da sua boca. Ou nem Deus te fez para ser a palmatória do mundo. Que às vezes as verdades você quer dizer na cara, muitas vezes elas podem ser prejudiciais, você tem que fazê-lo com sabedoria. A Bíblia diz assim: os que são de Cristo já crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências, tá? Eu quero na Ara, ok, Bessamara, que são de Cristo Jesus, com as suas paixões. Quais eram as suas paixões do mundo? Suas preferências de alma, suas tendências. Você era um homem lá, um pegador, vem para a igreja, se casa, ajeita a vida. Não quer dizer que porque você tem uma mulher que você ama, uma esposa amada, que você vai ter vencido aquele ímpeto do seu pegador, de seu traidor, de querer ir para a noitada, de querer cheirar cocaína, não, isso tudo você vai ter que controlar. Não tinha nada disso. Mas você roubava nas empresas, você era o cara trambiqueiro, você era o cara cruzeteiro. Você vai ter que mudar essas coisas, essas tendências. Você quer tirar vantagem com todo mundo. De repente você, como é que eu vou manter meu padrão? Você vai manter seu padrão de vida roubando os outros? Os roubadores não entrarão no reino dos céus. Então você tem que tem que ajeitar, crucificar seus desejos. Deus vai trazer provisão para a sua vida. Eu posso ouvir amém? Você vai ter que matar sua carne. Diga, matar a carne. Você vai ter que pendurar ela na cruz. Amém? Quando o cara te cortar lá, que você era do cara que saía, ia para o barraco, você vai dentro daquele carro, você vai estender a mão, não vai dar cotoco. O irmão disse que outro dia ele estava saindo daqui, aí ele sem querer cruzou lá, aí ele olhou, o irmão botou um cotoco para ele, irmão evangélico aqui dessa igreja. Quem será? E hoje ele, não sei se está aqui, que eu não sei quem é, mas a nossa tendência é isso, de você vai morrer,
Viver na carne, amados, só traz maldição para nossas vidas, né? Os que são de Cristo crucificaram. Versículo 25, ok? Ele diz: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E versículo 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Aí o versículo em Colossenses 3, capítulo 5, só a primeira parte, ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eu tenho que fazer morrer. É algo que você vai se aliar com o Espírito, dizer assim: Espírito Santo, me ajuda. Eu quero andar nas dimensões sobrenaturais. Mas o Espírito Santo diz: se controle. Se controle. Sua natureza tem que ter controle. Suas tendências. Pedro, as nossas tendências, o Espírito Santo vai dizer assim: ó, você quer dimensões, eu quero também que você tenha, mas controle. Dimas, controle. Vence. Jackson, supera. Vai, sai, cala a boca e sai daí. Você não vai descer da cruz. Você está lá na cruz. Quando as coisas vierem, ai meu Deus, eu queria agir. Deus diz assim: você vai agir como eu mando, com humildade. Diga amém. Cara, esculhambou com você, isso, aquilo, outro, tal. Ah, mas ele não conhece você, Adelaide. Aquela Adelaide morreu. Diga amém. Aquele serzinho que a gente sabe morreu. Na fila do banco, no caixa do supermercado. Esses dias a gente saiu para um descanso, fomos abençoados. Nós estávamos no fim do mundo. Aí estava lá almoçando. Aí chegou uma pessoa: apóstolo Arão. Eu disse: não é possível, aqui no fim do mundo. Estudei com a sua filha Cristian lá no IECRE. É quase que eu me benzia: meu Deus, se eu estivesse fazendo coisa errada aqui. Num lugar inimaginável. Você pensa que pessoas não leem sua vida? Elas leem. Seu vizinho, sua família. A Bíblia diz que nossa vida é como um livro aberto que as pessoas vão ler. Talvez a única Bíblia que eles vão ler é a sua vida. Esses dias uma pessoa disse assim: apóstolo, a pessoa lá no setor saiu, numa fábrica aí, de uma empresa, e disse assim: eu fui demitido por causa daquele crente. Aquilo ali é um diabo, não é crente não, porque me perseguia a vida inteira dentro da empresa. Aí eu conhecia os dois, o diabo e o demitido. Eu disse: meu Deus. Às vezes a gente pode ter um comportamento tão errado, a ponto de a pessoa olhar e dizer: isso é um diabo, não é de Cristo. E o que talvez aquele supervisor estava fazendo? Talvez aquele fosse até mesmo um péssimo funcionário, ele quisesse tirá-lo daquele setor. Mas as ações e o modus operandi que ele estava tendo eram carnais, foram malignos e manchou o nome de Cristo. Por causa da forma como agiu. E eu quero te dizer assim que eu guardo sempre muito o meu coração. Não, fulano, eu não quero saber nomes. Eu prefiro não saber nomes. Porque se tem coisas que eu não preciso saber, eu não preciso saber. Ações sim. E às vezes quando as pessoas reportam, elas já dizem o nome. Não. Mas tem pessoas mais discretas que elas comentam: olha, aconteceu isso, tal. E elas relatam algumas situações que a gente precisa saber para resolver. E se eu puder não saber nomes, eu prefiro. Alguns eu preciso saber, porque eu preciso ir até pessoas. E eu quero fechar essa manhã dizendo, eu quero que você fique de pé. 1 Coríntios 9, 27. O apóstolo Paulo, no meio de todo esse conflito, ele diz assim:
eu esmurro o meu corpo. E eu reduzo ele, eu não dou o que a minha carne quer. A minha carne quer não perdoar, pois eu vou lá e perdoo. Mas eu esmurro o meu corpo. Kerby, ele diz assim, eu esmurro e eu reduzo para a escravidão. Porque tendo pregado a outras pessoas, para que tendo eu preguei para outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu esmurro meu corpo. É o diário. É esmurrar. Eu sei o que fazer, eu sei o que resolver. É nos desafios com os filhos. Você tem desafio com os filhos? Sim ou não? Muito ou pouco? Muito. Filhos estão sempre em formação. E quem está em formação acha que sabe tudo. Conjugalidade. Conjugalidade é desafiador. A mulher não carnal, Deus diz assim, fica calada e ora. Quando o abençoado vem com as prosopopeias dele, que você olha e diz, meu Deus, como eu casei com esse homem. Oh meu Deus, se arrependimento matasse. Já vê isso? Já tive um homem chorando na minha frente. Apóstolo, eu orei para minha mulher morrer. Eu pensei, por que tu não morreu? Porque às vezes a gente, o velho homem, Paulo disse assim, eu esmurro o meu corpo. Você quer andar nas dimensões sobrenaturais, você vai andar em espírito. Andar em espírito é andar em perdão, posso ouvir amém? Andar em espírito é andar em amor. Andar em espírito é buscar paz. Andar em espírito é respeitar um ao outro. Andar em espírito, mesmo que eu tenha falhado, tenha errado, tenha feito a maior burrice, eu te perdoo, você me perdoa, eu vou lá, eu não consigo, foi ele que errou, por que eu que tenho que ir? Porque a Bíblia disse, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, deixe sua oferta no altar, vá lá, se reconcilie. Então é você, por que você acalenta coisa ruim dentro de você quando não quer perdoar? Me machucou muito, tira essa creca, porque isso te faz mal. Talvez você está aqui e precise fazer morrer sua natureza. A prostituição, você tem uma guerra violenta. Mas eu nasci assim. Você pode ter nascido assim, segundo o seu querer, mas a Bíblia diz que Cristo nos liberta de cativeiros. Só que eu preciso ir para a cruz, porque na cruz de Cristo eu vou encontrar forças, eu vou encontrar graça, eu vou encontrar poder, eu vou encontrar renovo, eu vou encontrar fortaleza. E quando eu fico ali crucificado com Ele, na cruz com Ele, Jesus, desce o Senhor, porque eu não vou mais descer. Eu já decidi que eu não vou mais entrar nessa briga. Eu já decidi que não sou eu que resolvo isso. Eu já decidi que isso está nas suas mãos. E aí você vai ver o sobrenatural de Deus. Mas olha aqui para mim, é uma decisão de alma. Você tem que decidir enterrar o velho homem, matar sua carne. Às vezes eu digo logo, você morre logo, mano. Não, porque morre logo, resolve. Não, porque eu vou lá e morre logo, faz logo o que é para fazer, obedece logo, te rende logo. Não, olha que a Bíblia diz, morre. Você pode olhar para a pessoa ao seu lado e dizer, morre logo. Esse morrer, assim, morre para a sua carne. Morre para a sua carne. Não, calma. Morre logo. Morre logo. E a irmã ficando até feliz ali, pensando na herança. Eu vi daqui. Espírito de acusação. Morre logo é assim, faz logo o que Deus quer que você faça. Morre logo, Jackson. Morre logo. Morre. Porque às vezes que você não morreu, você perdeu muito. Vai perder até quando? Morre logo, Francisco.
o ministério. Tu está morrendo aos poucos. Morre logo. Porque a obra que Deus tem para você e seu esposo, maior do que vocês imaginam. O Espírito do Senhor tem falado com vocês. Você tem medos. Você se esconde atrás de coisas e nem sabe que Deus tem coisas maiores para você. O seu ministério, ele é grande, mas você precisa morrer dos seus medos. Às vezes a gente tem que morrer para os nossos medos, nossas preferências, amizades. Tem amizades que são ruins para nós. Pode ter sido amigos de infância, mas quando você se reúne com eles, tem coisas que eles fazem que já não combinam mais contigo. Coisas que dizem. Será que Cristo gostaria de estar ali naquele lugar? E às vezes a gente tem que morrer. Às vezes é você que decidiu se divorciar e Deus disse: não faz isso. Olha para a sua carne. Deus, eu não vou divorciar. O que é para eu fazer? Faz o que Deus manda você fazer para você ver. Perdoa seu marido, perdoa sua esposa, perdoe seus filhos. Pais rancorosos, filhos rancorosos. Bota a mão no seu coração e você vai dizer: Jesus, me ajuda a morrer para as coisas do mundo. Diga: eu quero matar esse velho homem dentro de mim, meu Deus. Que esse velho homem morra. Chora lá, bacas. Você sabe qual é a sua guerra e você vai dizer: Deus, essas preferências da minha alma, essas minhas tendências, Senhor, eu oro por cada pessoa aqui, cada pessoa online, onde quer que esteja, que ao som da minha voz, meu Deus, tua palavra que está sendo liberada traga paz, traga libertação, em nome de Jesus. Que aprendamos a sempre voltar para a cruz, estarmos ali crucificados, meu Deus, em Cristo, abandonar a velha natureza carnal, a sepultar o nosso velho homem e nascer para Cristo, andar em dimensões onde orações são ouvidas e respondidas de imediato, onde tantas coisas acontecem, meu Deus, parece que só acontece para a vida dos outros, mas eu quero orar para que essa igreja aconteça no individual de cada um, que essa igreja ande em dimensões sobrenaturais, não sendo crentes carnais, que não haja confusão no nosso meio, que não haja maledicência, que não haja espíritos contrários ao Espírito de Deus, que não haja, meu Deus, ciúmes, discórdias, dissensões, facções, invejas, rancores, todas essas coisas acumuladas e nutridas por uma mente infantilizada, uma mente carnal, meu Deus. Que essa igreja seja de homens e mulheres adultos espirituais, que recebem alimento sólido, que andam na verdade do Messias, que absorvem, meu Deus, o poder de Cristo e são uma bênção nessa sociedade. Que a tua mão seja sobre o teu povo, que o Senhor os liberte deles mesmos, liberta-nos de nós mesmos. Bota a mão na sua cabeça e diga assim: eu, por livre e espontânea vontade, diga de novo, por livre e espontânea vontade, eu renuncio minhas tendências carnais, eu renuncio meus impulsos carnais, eu renuncio crenças erradas e me uno a Cristo, em nome de Jesus. Eu vou viver em dimensões profundas, eu vou crucificar, diga, eu vou crucificar a minha carne todos os dias, para a glória e honra do Senhor, e eu andarei em dimensões gloriosas, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada pessoa, cada um que veio aqui ousadamente à frente, Senhor, do desespero da alma, do coração, aqueles que não tiveram coragem, aqueles que estão em casa, cada pessoa aqui, todos nós precisamos da Tua graça.
fortalece o teu povo, e que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos preciosos, sobre as obras de suas mãos, e que essa seja uma semana fantástica, em nome de Jesus, em nome de Jesus.